Salve, salve galera do Inside the Box, tudo certinho? Estamos de volta aqui para trazer uma análise para começar o domingo, um domingo agitado. Daqui a pouco tem vídeo do Liverpool aqui no canal com o Pseudinho dando as impressões dele e mais tarde, obviamente, vídeo do ótimo City Chelsea. Mas temos que falar um pouquinho sobre esse Leeds 1, Manchester United também 1. United vinha ali com uma pequena pressão, né, após empatar com o Wolverhampton em casa. Mas agora o Wolverhampton mostrou que não era o Manchester United. O Wolverhampton cresceu na competição. E isso é fato, já tinha melhorado. Então teve um empate contra o United que poderia ter saído até vencedor, o Wolverhampton. E ontem teve a primeira vitória no campeonato, um 3-0 contra o West Ham. Mas mesmo assim o United vinha de um resultado ruim e jogava um jogo perigoso, né? Jogava um jogo, era uma partida perigosa. O jogo contra o Leeds, fora de casa, em Yellow Road. É um estádio, obviamente, muito hostil. Existe uma rivalidade grande quando a gente fala de Leeds e Manchester United. Tem um histórico aqui desse confronto. Então era um jogo perigoso para o Manchester United, obviamente. E mais uma vez, era um time muito desfalcado. Segue não tendo o Bruno Fernandes, o melhor jogador do time. E não tem a rapaziada da Copa Africana. O importante desfalque do Mazraoui. E tem os fundamentais Amad Diallo e em Belmont. Além de tudo, não tinha nem Maguire, nem De Ligt, dois zagueiros que, pelo menos sempre um deles acaba sendo titular, né? O De Ligt é um dos bons zagueiros da temporada da Premier League. Gosto muito da temporada até aqui do De Ligt. E sem eles, o United veio com uma linha de defesa com o Iorro, Heaven e Lisandro Martinez. Jogam, obviamente, com menos frequência esse trio, né? Um trio que não está tão acostumado a jogar junto. E a questão, além de tudo, é que fica tecnicamente um time um pouco mais limitado, né? O Manchester United, com essa formação aqui, você tem dois alas que são laterais. O Luke Shaw, ele basicamente virou um zagueiro na formação do Rubem Amorim. Não tem mais aquela vitalidade, até pelas lesões, né? De chegar no fundo, ser o cara da amplitude, de jogadas de 1 para 1. Então ele é muito mais um lateral base ou um zagueiro pela esquerda. Quando ele tem que jogar na ala, é obviamente uma exigência diferente. Dalot pelo lado direito, que tem as limitações que a gente conhece. A dupla de volante, você não tendo o Bruno, também perde qualidade em termos criativos. Fica um peso muito grande pro Casemiro ser o responsável para fazer essa conexão, de achar passes diferentes, de conduções, de aparecer próximo à área. Obviamente, tira um pouco o Casemiro da zona de conforto. Ele é capaz de achar alguns bons lances. Ele tem boas inversões. Ele sempre foi um cara que pegou bem na bola. Mas, obviamente, ele não é natural, né? Em zonas de maior pressão, pra limpar com um drible. O Casemiro é um jogador diferente, até no estágio da carreira que ele tem. No estágio da carreira dele hoje, né? Então, é um jogador que mudou. E aí, no ataque, o time veio com Dorgo como ponta direita, tendo aí mais uma vez minutos jogando mais avançado Dorgo, Matheus Cunha e Šeško. Esse era o time do Manchester United. Enquanto o Leeds, em termos de desfalques, tava com alguns problemas. Então, Ampadu suspenso, um cara importante até pelo latereio. Latereio do Leeds é muito forte. E o Ampadu era o cara, é um cara responsável por esse tipo de lance, né? Longstaff também é um cara importante para os escanteios, é um ótimo batedor de escanteios, pega muito bem na bola. E o Leeds veio com essa formação aqui com Arason, Stach e Gruev como meio campistas. E aí na frente a dupla que vem jogando, né? Okafor e Calvert-Lewin. Os dois vivem em grande fase, mas hoje não foram... Acabaram não sendo um fator, assim, pra partida, pro jogo do Leeds. Certo? Falando um pouco do jogo em si, eu vou confessar que eu esperava até um cenário pior pro Manchester United, tá? Quando eu penso no que foi o jogo, se fosse torcedor do Manchester United, obviamente existe uma frustração maior, né? Essa coisa de, pô, você torce por um time tão grande, você quer uma sequência de vitórias, você tá jogando contra um time que a briga do Leeds é por permanência, e se contentar com o empate pode ser um pouco frustrante, ainda mais com o jogo acabando, com a sensação de que nos minutos finais quem tava mais próximo de um segundo gol era o Leeds. Assim, mas quando você olha pro jogo como um todo, o Manchester United foi superior. Permitiu poucas chances ao Leeds, não permitiu que o Leeds no primeiro tempo fizesse uma grande pressão
ou um abafa, ou assim, criasse grandes chances. Teve um ótimo lance pela direita, em que primeiro o Calvert-Lewin disputa, a bola vai pro Just, aí tem um cruzamento, o Calvert-Lewin antecipa no primeiro pau e a bola pega na trave. Poderia ser o gol do Calvert-Lewin, vive uma grande fase, ele é um jogador muito perigoso dentro da área, poderia ter aberto o placar ali. E na reta final do primeiro tempo, tem a chance do Iorro de cabeça também, cruzamento. Quem que faz o primeiro cabeceio? Acho que é o Casemiro. Casemiro, o Iorro ali na pequena área e o Perry faz uma baita defesa. Então o primeiro tempo, quando você olha, foi uma chance para cada lado e o United um pouco mais com a bola, mas você percebia... teve o gol do Matheus Cunha logo no começo do jogo, um gol por impedimento do Sesco na origem do lance, tem um lançamento, Sesco disputa com o zagueiro, tendo tocado ou não, nem importa, porque ele de fato interferiu na jogada ali, então ele estava impedido, mas já era um pouco do sinal de que eles eram os protagonistas. Então, qual que era a base do United? Muito da base também do sistema do Rubem Amorim, né? Joga por dentro, tenta acelerar no Sesco, o Sesco faz uma parede, preparando para quem vem de trás, e aí movimentos rápidos. Quem tá de trás recebe ou para conduzir e finalizar, ou para conduzir e preparar de volta pro Sesco, ou para abrir pro ala e chegar na área. São movimentos rápidos, né? Então o United busca as inversões para alargar o campo, no momento em que tem abertura, que consegue jogar por dentro, tenta achar o Sesco e o Sesco tem que fazer o jogo de pivô. E achei que foi um bom jogo do Sesco até nesse tipo de lance, tá? Ele conseguiu algumas preparadas, assim, algumas boas jogadas até no gol no segundo tempo. Mas em geral, era um time que faltava peso ofensivo, presença no campo de ataque e jogadores que ameaçassem de alguma maneira o Leeds. Até pelos desfalques, o United mais uma vez estava com um banco muito curto, garotada, em que claramente o Rubem Amorim não confia o suficiente para colocar esses caras em campo no momento da temporada, né? Nesse momento da temporada. Então a mudança do Rubem Amorim foi a entrada do Zirkzee no Iorro, mas ele fez isso logo após o United ter sofrido o gol. E cara, o gol que o United sofre é bizarro. É bizarro. Começa 1-0 pro Leeds com uma cagadaça. Cagadaça. A bola no pé do Dalot, uma entortada, engrossada, né, no caso, mostrando um pouco da limitação dele. Tem o lançamento, o United perde a bola, tem um lançamento, o Heaven fica no deixa que eu deixo, desconfia do lance, não vai com muita convicção. De repente, o Aronson aparece cara a cara com o Lamens e faz o 1-0 pro Leeds. Então ali era um cenário muito complicado, que por mais que não fosse um United mal no jogo e sendo pressionado, sendo amassado, era um jogo equilibrado que o United conseguiria ali levar nessa manha e de repente buscar uma vitória. De repente vira um jogo 1-0 fora de casa, com o seu banco pouco profundo, e a situação ficou muito complicada para o United, né? Então esses minutos seguintes eram muito importantes. E aí o Rubem Amorim vem com a mudança, entra com o Zirkzee no lugar do Iorro. Então todo mundo dá um passo para trás, né? O Dalot vira o zagueiro pela direita, o Dorgo vira o ala pela direita, e aí fica um trio na frente com Matheus Cunha, Zirkzee e Sesco. No primeiro tempo, era muito essa jogada de buscar o Sesco no pivô e preparar para o Matheus Cunha. Porque o Matheus Cunha é um jogador muito perigoso ali naquela zona de frente pro gol, né? Um ótimo finalizador de fora da área, e também acha bons passes. E o Dorgo, ele tinha a tendência de ser um cara um pouco mais aberto, né? Mais guiado para buscar o lado e a profundidade. No segundo tempo, a gente viu uma mudança do Matheus Cunha cada vez mais pelo lado esquerdo, baixando mais, participando da primeira fase de construção, até para o time conseguir superar essa meia pressão do Leeds. Então ele um pouco mais pelo lado, e aí o Zirkzee mais aproximado do Sesco. Mas continuava uma dinâmica de trio ali, né? Assim como era no primeiro tempo, seguia uma dinâmica de trio com pequenas mudanças, mas em geral o United seguia um pouco nessa linha. E o Zirkzee entra para ser esse meia ponta da direita para dentro e jogando de frente. Ele também é um jogador bom preparador. Eu acho que essa é a maior virtude do Zirkzee desde os tempos que ele foi contratado, quando ele fez uma grande temporada da Série A italiana. Ele se destacava muito por isso. Ele é um centroavante que tem gol,
mas ele não é um goleador com números surreais. Ele é um 9 alto, forte e bom preparador. Essa bola lançada, ele faz bons pivôs, ele tende a levantar a cabeça e servir os companheiros. Eu particularmente acho um bom jogador, por mais que existam debates sobre o Zirkzee até aqui no Manchester United. E eu achei que ele entrou muito bem no jogo. E logo na sequência da entrada dele, o United melhora e faz um belíssimo gol, o United. Uma jogada que entra no pivô, o Šeško prepara, acha o Zirkzee, o Matheus Cunha faz um movimento da esquerda para dentro, o Zirkzee serve o Matheus Cunha, sai cara a cara com o Perry, finaliza na cruzado, e o Matheus Cunha aí vivendo um bom momento. Era muito importante ele assumir a responsabilidade até dos gols agora pro United, porque o Šeško ainda não desencantou em termos goleadores, e daqui a pouco eu vou falar. Falei sobre o jogo dele de pivô, vou falar sobre o jogo dele finalizador daqui a pouco, a partir desse gol de empate. Então era importante o Matheus Cunha elevar o nível, e ele tá elevando o nível nos últimos jogos. É um jogador consideravelmente importante pro time do United. Quem viu a importância dele no Wolverhampton da temporada passada sabe como ele é um cara capaz de fazer muito com pouco, e ele já provou isso na Premier League. E aí ele empata o jogo. E depois disso, o United cria as melhores chances do jogo. Tem uma boa jogada pelo lado direito, de novo, que prepara para o Matheus Cunha, com muita liberdade para se movimentar da esquerda para dentro, que finaliza de fora da área, ela pega no pé da trave. Não é uma chance claríssima, mas é um lance perigoso, que pega na trave. E tem dois lances do Šeško que ele perde, assim, chances muito boas. Eu não lembro se é na mesma ordem ou se o lance do Šeško é antes. Agora posso ter me confundido dos lances, né? Mas tem um lance da esquerda que é muito bem preparado. Chega nele na pequena área e ele finaliza pelo lado direito do PR e não consegue acertar o gol. E tem um cruzamento de 3 dedos do Casemiro que ele coloca na pinta, assim, pro Šeško, na marca do pênalti. E ele cabeceia muito mal, a bola passa muito longe. Então eram 2 boas chances pro Šeško, que ele não conseguiu sequer obrigar o Lucas Perry a fazer uma boa defesa. Então aí tem um ponto de atenção, obviamente, em relação ao Šeško, que é conseguir ser um cara um pouco mais efetivo quando tem a oportunidade dentro da área, porque o cara precisa de gol, certo? É um pouco do que a gente fala sobre o Gyökeres, é um pouco do que a gente fala sobre o Isak também. O 9 ele interfere de várias maneiras, mas quando é um time que precisa dos gols dele, você tem que exigir também que ele seja um pouquinho mais, quando a chance aparece, um pouco mais efetivo. E ele não conseguiu ser. Teve boas ações de pivô, achei muito boas ações de pivô, inclusive, sustentou várias, mas faltou o gol pro Šeško. Mas em geral é isso, cara. Acho que é um jogo que o empate ficou de bom tamanho. Achei uma leve superioridade do Manchester United. Na reta final ali, da metade do segundo tempo pra frente, o Farke fez várias mudanças para deixar o time mais ofensivo, jogadores mais agressivos em campo, seja o Tanaka como meio campista, seja o Gnonto jogando aberto, o próprio Pirlo para se aproximar do Calvert-Lewin. Então deixou o time muito ofensivo, com jogadores de características de buscar o gol. E ainda ali no finalzinho, o Leeds até estava um pouco mais próximo, teve finalização perigosa do Pirlo, depois teve um chute bloqueado, e o jogo ficou perigoso no fim. Então aquela sensação de que, beleza, o jogo, primeiro tempo muito pau a pau, jogo meio cozido, segundo tempo o Leeds abre o placar, o Manchester United empata, tem boas chances, no fim o Leeds dá uma melhoradinha. No geral, não foi um grande jogo, e 1-1 fica de bom tamanho, certo? Se tiver torcedor do Manchester United aí, nos comentários, falem as impressões de vocês. Se tiver torcedor do Leeds, também muito bacana, a gente adora torcedores de times fora do Big Six, e o Leeds é um time tradicionalíssimo, e com certeza tem uma galera bacana aqui no Brasil que acompanha o time e que curte o Leeds United, beleza? Falem aí sobre o que vocês acharam do jogo. E repetindo, né, cara, não foi uma partida histórica, memorável e tal, mas eu acho que vale aí pra gente trocar uma ideia e abrir os trabalhos nesse domingo. Beleza, gente? Tamo junto!